Pastor Elias, seja bem-vindo mais uma vez ao Eu Acredito Podcast. Muito obrigado, pastor Fábio, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui no Eu Acredito Podcast para tratarmos de assuntos pertinentes à palavra de Deus, que é a palavra da verdade, inspirada pelo Espírito Santo e a palavra que nos conduz à vida. O senhor é considerado no Brasil como um apologeta. Apologeta é alguém que faz defesa da fé cristã? Qual é a origem? Então, os apologistas surgiram... Eu creio que tem apologistas desde a época de Enoque. Enoque é o primeiro profeta, nem todas as vezes se lembram disso, mas é o primeiro profeta bíblico. Mas ele é um profeta escatológico e apologista, porque já na sua época, sendo ele o sétimo depois de Adão, ele já condenava as atitudes e as doutrinas heterodoxas da sua época. Isso é denunciado no livro, segundo escreveu Judas, irmão do Senhor, nos versículos 14 e 15, porque só tem um capítulo. E ali, quando Judas está fazendo uma apologética, né? Porque ali no versículo 3 ele estava querendo falar sobre soteriologia, doutrina da salvação. Mas ele achou por bem, inspirado pelo Espírito Santo, algo mais urgente, falar da fé, da batalhar, convocá-los, concitá-los para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E essa batalha da fé, a palavra pistes, não tem a ver com eu acreditar, mas eu defender aquilo que eu acredito. E dentro desse arcabouço de denúncias e de combates contra a heterodoxia, contra as doutrinas que são contrárias à fé cristã, ele vai citar Enoque, que já naquela época fazia esse combate. Que interessante. Então a apologética não é coisa nova. Tá? Os profetas, todos eles eram apologistas. E eles combatiam o que? A idolatria, a injustiça social, o engano, a mentira. Então a expressão correta não é apologeta, é apologista? É o apologeta, o apologista, né? Os apologistas da fé, né? O apologista é aquele que defende, que trabalha a apologia, que é a defesa, né? Um advogado, por exemplo, é um apologista. Os pais da igreja, havia muitos pais apologistas. Paulo era um tremendo apologista. Jesus, que é apologista maior do que Jesus, só para o senhor ter uma ideia, a apologética é algo assim tão sério, tão forte. De acordo com o pastor Ezequias Soares, um grande mestre, ele é mestre em ciências da religião, formado pela Universidade Mackenzie. Numa obra dele, que é um comentário exegético sobre as testemunhas de Jeová, ele chega a dizer que 2/3 do Novo Testamento foi escrito para combater os falsos ensinos. Nós estamos falando de 2/3. Num universo de 100, 70% é só para combater os falsos ensinos. Então perceba a importância que o Espírito Santo, que o Pai, que o Filho, que os apóstolos deram a essa questão da defesa da fé, ao ponto de 2/3, nós estamos falando, são 27 livros. 2/3 desses 27 livros são dedicados para combater os falsos ensinos, portanto, para fazer apologética. Olha que interessante, geralmente quando se fala em Enoque, as pessoas já vão falando sobre o conteúdo do livro de Enoque, que fala de anjos caídos, demônios, mostra seres que na Bíblia não fala, né? Mas nunca expressam Enoque como um defensor da fé, né? Primeiro como um profeta, segundo como um escatólogo e terceiro como um apologista. Então ele une as três coisas. Quando tratamos do livro de Enoque, pseudoepígrafo. Esse livro que é citado, o livro de Enoque, eu tenho esse livro nos apócrifos e pseudoepígrafos da Bíblia, eu tenho 2 volumes. E lá tem, por exemplo, a queda dos anjos no livro de Enoque. E aí a maneira como ele conta essa queda dos anjos, por exemplo, eram 200 anjos que caíram, e sendo sem Jasa, o chefe, o principal, que é o demônio mor, de todos os anjos que desejaram as mulheres, caíram. E aí, nesse relacionamento, nasceram os chamados Nefilim, em hebraico, e gigantes. Isso traduzido pela Septuaginta. De acordo com Enoque, esses Nefilim tinham cerca de 3.000 côvados.
Se levarmos em consideração um côvado como 45 centímetros, com 45 centímetros, nós estamos falando de 1.350 metros. Se for 50 centímetros, são 1.500 metros. Imagina! Aí diz que esses seres começaram a devorar as plantações. Depois, como não tinha plantações, começaram a devorar as pessoas. Então você vê que tem um teor mitológico, até porque está dentro de um contexto greco-romano, e mais grego e extremamente mitológico, porque ele surge aí pelo período interbíblico, né? Que quando Alexandre o Grande, ele dissemina o helenismo grego por todo o território onde o seu pai Filipe conquistou, e ele completa essa conquista e dissemina o helenismo. E isso perpassa todo o Império Romano, porque o Império, a língua, a lei é romana, mas a língua é grega, porque ela atinge esse status quase que universal. Então o mundo pensava, era greco-romano. Então esse livro, a bem da verdade, não é um livro inspirado, é um livro apócrifo, até porque é só a gente voltar ao tempo e saber que na época de Enoque não existia escrita. Não existia. Mas há quem defenda que Enoque fosse um livro inspirado, né? Não é inspirado. O fato de, neste livro, conter determinadas verdades não faz com que esse livro seja verdadeiro. A Bíblia está cheia de citações que você não vai encontrar no Antigo Testamento, provavelmente de tradições orais, e que o Espírito Santo levou os primeiros autores a pensar isso e colocar na Bíblia. Mas de onde foi pensado, aquilo quando veio para a Bíblia é inspirado. Mas isso não está dando inspiração ao livro de onde foi tirado. Entendeu? Então existe a tradição, a chamada tradição oral. Naquela época não existia nada escrito. Então o que nós temos ali é pura mitologia. Até porque é interessante que o livro de Enoque, quando vai falar do capítulo 6 de Enoque, de onde vocês acham que eles auriram parte daquele capítulo e acabaram criando uma amálgama, ou seja, fizeram uma mescla de assuntos. Tiraram o livro de Gênesis, capítulo 6. Capítulo 6 de Gênesis também. É como se você pega, por exemplo, o livro dos Mormons. O livro dos Mormons é uma mistura com parte de Isaías. Então, é misturar para confundir. Porque o pior não é mentira. É uma mentira no meio da verdade. Uma sofisma. Alguém chega e fala 2 verdades ou 10 verdades acerca de alguém. Se ele contar 2 mentiras no meio dessas 10 verdades, a probabilidade de você acreditar qual é? 100%. Fala, peraí, ele falou 10 verdades, por que essas 2 não podem ser verdade? É confundir. O diabo trabalha assim. Mas não haveria possibilidade do livro de Enoque nos trazer informações sobre o mundo espiritual que muita gente quer esconder de nós? Olha, essa eu chamo de teoria da conspiração. Não é possível. É a teoria da conspiração. Eu acredito que os apócrifos, não os pseudoepígrafos, mas até mesmo alguns pseudoepígrafos, eles podem trazer informações históricas e que devem ser analisadas. Por exemplo, os apócrifos, que estão, por exemplo, no cânon católico, que o nosso cânon tem 66 livros. O cânon católico, 73. 7 destes livros são conhecidos como livros apócrifos e que faziam parte da Septuaginta, mas que a Igreja Católica não chama de apócrifos, chama-os de deuterocanônicos. E por que deuterocanônico? Que vem de deuteros. Deuteros significa segundo, e canônico é canônico mesmo. Então, o que eles querem dizer? Que esses livros foram canonizados numa segunda leva. E por quem? Apenas pela Igreja, porque a Igreja, na perspectiva católica apostólica romana, ela tem a prerrogativa e o status de hegemônica. Ela está acima da Bíblia. Porque já um bispo em Olinda disse, a Igreja não veio da Bíblia. A Bíblia é fruto da Igreja. Portanto, a Igreja tem autoridade, ela é autoritativa. Então, para questões de doutrina, de ensino, a Igreja tem a última palavra, não é a Bíblia que tem a última palavra. Tem padre que defende isso até hoje. Não, né? A Igreja defende isso. A Igreja, de modo geral. O padre que destoa disso, ele tem que refazer o catecismo, né? Que eu tenho o catecismo da Igreja Católica, que é um livraço.
com as doutrinas católicas. Que a igreja está acima da Bíblia. A igreja está acima da Bíblia, na perspectiva católica. Porque, segundo eles, a Bíblia veio da igreja. Mas espera um pouquinho. O Antigo Testamento, quando ele foi elaborado, veja que nós temos aí um lapso temporal entre o Antigo e o Novo de 400 anos. Então, 400 anos antes de Cristo, já havia o cânon judaico, que é conhecido em hebraico como Tanakh, que é um acrônimo, um acróstico de Torá, Nevim, Ketuvim, as 3 divisões do texto hebraico. Nessa época, nem cristianismo, nem igreja católica, nada disso existia. Existia, sim, o povo hebreu, existiam outras religiões, mas o cristianismo não existia. A igreja católica não existia. Então, como é que a Bíblia surgiu da igreja uma vez que o cânon já foi fechado, não foi mexido em nada? E no cânon judaico, nunca existiram os livros apócrifos. Só que aí surge um questionamento, né? Martinho Lutero quis tirar a carta de Tiago. O que Martinho Lutero queria esconder? Por exemplo, tirando esses livros apócrifos, como o de Enoque, quem tirou, dizendo que não é um livro inspirado, não quis esconder alguma coisa? Não é quem tirou. Quem não deixou eles fazerem parte, porque eles não faziam parte do cânon do Novo Testamento. Esses livros não faziam parte do cânon do Novo Testamento. Na época de Paulo de Jesus havia muitos apócrifos, né? No 2º século e tudo mais já havia muitos apócrifos. Mas eles não faziam parte do cânon do Novo Testamento. Então a pergunta não é quem tirou, é quem não deixou entrar. Quem não deixou entrar. Mas o Lutero não queria a carta de Tiago. Então, é uma outra discussão. A carta de Tiago, Lutero chegou a dizer que era uma carta de palha. Ou seja, que podia botar no fogo, porque, na compreensão dele, Tiago está exaltando a salvação pelas obras. E Romanos, a salvação pela fé. Então, há uma discussão. Tiago 2,24 versus Romanos 3,28. Quer dar uma olhadinha? Sim. Tiago 2,24 e Romanos 3, versículo 28. Aparente contradição bíblica. Pode ler. Romanos 3,28. Romanos 3,28. Isto. Romanos 3,28. Yes. Tá aqui, ó. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Agora veja o que é que diz Tiago, se não soa como uma aparente e gritante contradição. Tiago, deixa eu ver aqui, oh meu Deus. 2,24? É 2,24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E agora? E Tiago também diz, mostre-me as tuas obras que eu digo onde está a tua fé, né? Você está me entendendo? Então, a impressão é que os dois estão num gritante anacronismo. Conflito. Estão em conflito, estão em contradição. Quando, na verdade, Paulo está falando da salvação, a justificação. Abraão foi justificado pela fé. Tem pessoas que falam, como que era a salvação no Antigo Testamento? Nunca foi pelas obras, nunca foi por sacrifício de animais. Sempre foi pela fé. Isso é tão verdade que, a começar por Abel, que foi o primeiro assassinato que aconteceu, o primeiro homem a morrer no planeta Terra é Abel. Desde ele, pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. Então a fé já começa lá, perto do Éden, né? Eles saem do Éden, tem o casal, e a partir daí começa a vida de fé. E perpassa toda a Bíblia. Tiago está falando o seguinte: você diz que tem fé, mas escondido atrás da sua fé, você se nega a ajudar o seu irmão. Que fé é essa que não é capaz de te levar a abençoar a vida de um irmão? Então, as suas atitudes denunciam a fé que você tem no coração. Se você realmente tem fé em Deus, mostra também através das suas obras. Não é que as obras produzem fé, mas a fé produz obra. Então, Martinho Lutero fez uma leitura errada da carta de Tiago. Errada, porque não é porque ele é o Lutero que ele não erra. Os pais da igreja erraram. Tem pais da fé, como Orígenes, defendiam o universalismo, que todo mundo vai ser salvo, inclusive o diabo no final. E agora? Mas é um dos pais da igreja. Você tem Agostinho. Agostinho errou gravemente, né? Depois que ele aprendeu com... que tem 3 fases na vida, com os maniqueus. E ele veio com essa ideia aí do calvinismo exacerbado. O calvinismo de Calvino, mas começa com Agostinho e tantas outras doutrinas heterodoxas. Vários pais da igreja. Por isso que eu não faço o discurso do apelo
do argumento do apelo à autoridade. Não é porque é uma autoridade que tudo que ele diz você vai subscrever. Tá certo? Alguém que tem muita autoridade pode também escrever alguma coisa que vai conflitar com a verdade da palavra. Infelizmente, Martinho Lutero errou tanto que até inspirou Hitler, né? Você está me entendendo, né? Tem várias histórias aí que mandou matar Serveto e tudo mais. Então, você veja, ninguém é perfeito. Tem que estar na palavra. O que diz Isaías 8:20? A lei é o mandamento. Se não falarem segundo esta palavra, nunca verão alva. Ô pastor, por essas questões de traduções, alguns versículos incompletos, alguns versículos que têm algumas traduções e em outras traduções não existem, alguns capítulos que estão pela metade em uma tradução, em outra tradução bíblica, esse capítulo já está completo. Por exemplo, existem a Bíblia corrigida, a Bíblia atualizada. Isso não coloca a Bíblia como um livro possível de ter erros? Veja bem, a Bíblia, vamos usar aqui uma premissa, um princípio, uma linguagem aristotélica, né? Que é o silogismo. O silogismo. A Bíblia, Deus, ele não erra. Sim. A Bíblia é o livro de Deus. Logo, a Bíblia não pode ter erros. Deus não se contradiz. A Bíblia é a palavra de Deus. Logo, ela não pode ter contradições. A Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? Alguns entendem que ela contém. E os que dizem que ela contém, eles querem legitimar os erros das lideranças que por ali passam. Por exemplo, quando você vai acusar que um líder de uma determinada denominação errou nas suas profecias, fala, mas não é só ele. O profeta tal errou, tem erro na Bíblia. Então, se a Bíblia, que é a palavra de Deus, tem erro, por que esse profeta não pode errar? Então, eles procuram relativizar o erro e atribuindo o erro à Bíblia para poder salvar o profeta. Olha só o erro, o equívoco. Então, Deus, o equívoco, né? Deus, ele não erra. Deus não se contradiz. Agora, o que existe? Essa é uma questão que não é a minha praia. Tem amigos meus que são mestres na questão da crítica textual. Existem a manuscritologia, são vários manuscritos. Só para o Novo Testamento são quase 6.000 manuscritos. E nisso que o pastor acabou de falar, a atualizada, a corrigida, a Almeida corrigida fiel, existem os chamados textos bizantinos, né? Na época do Império Bizantino. Você tem, por exemplo, a família 35. Você tem ainda o textus recepto, texto recebido, e você tem o texto majoritário. Você perceba que o texto crítico, o que é um texto crítico? O texto crítico pode ser qualquer texto que tem, na nota de rodapé, o aparato crítico, é um texto crítico. E existe aqueles mais famosos que são conhecidos como Codex Vaticanus, que é lá do Vaticano, o Codex Sinaíticos, que foi descoberto posteriormente, e o Codex Alexandrinus, e outros bem próximo do primeiro século, que está ali próximo àquilo que os apóstolos escreveram. Então, esses, de acordo com a crítica textual, são os que devem ter maior segurança, maior credibilidade. Mas, por outro lado, nós temos mais de 5.800 manuscritos que não são, que não faz parte desse, que o texto crítico não faz parte desses mais de 5.800. Agora, vamos jogar a criança com a água do banho? Pelo fato de ter 3 textos mais antigos, vamos jogar. Então, o que ocorre? O fato dele ser mais antigo não significa que ele está 100%, que ele tem 100% de todo o texto. Por exemplo, o anjo do tanque de Betesda, João capítulo 5, um texto bastante polêmico. No texto crítico, que é o texto, por exemplo, da Revista Atualizada e outros textos, não consta. Quando aparece em colchete, dizendo que não consta nos manuscritos mais aceitos. E aí alguns chegam a dizer que aquilo é uma lenda, é um deus chamado Esculápio, e que fazia milagres ali naquele tanque, então não deve ser crido. Mas isso não é verdade. Esse texto crítico surge depois do 3º século. Só que no 2º século, por exemplo, Tertuliano e outros pais da igreja faziam alusão ao episódio do tanque de Betesda, citando este anjo
Então, se o texto crítico ele surge no 3º, 4º, 5º século, e nós temos um pai da igreja do início do 2º século, fazendo alusão a isto, a pergunta que deve fazer é o seguinte: o texto crítico não tem porque, como que eu posso dizer? Foi tirado, ele não tem porque foi tirado. O que aconteceu? Porque eles dizem que é um acréscimo. É um acréscimo do texto majoritário ou ele foi tirado do texto crítico? É isso que deve se perguntar. Porque nós temos pais da igreja fazendo citação e não está entre colchete como realidade e vários outros personagens falando como um texto que fazia parte do texto. Eu ouvi o pastor Presley Camargo falando desse texto. Ele fez uma crítica ao texto, mas ele falou assim: mas eu entendo esse texto na visão daqueles que iam até o tanque. Ou seja, não é o que os judeus acreditavam especificamente, mas aqueles que iam ao tanque esperando o milagre acreditavam que o anjo uma vez por ano descia. Então o texto apresenta a visão das pessoas que ali estavam. Posso te falar a verdade? O texto do Novo Testamento o judeu não crê até hoje. Não crê até hoje. Nós estamos falando aqui de apóstolos, de crentes. Você não vamos apelar para o judeu, porque o texto do Novo Testamento para um judeu é apócrifo. Porque para ele soa até como antissemita. Você está me entendendo? Então eles não creem. Um judeu não crê. Quando eles recebem a Cristo, passam a acreditar. Tanto é verdade que na cronologia deles, eles dizem assim, olha, 1000 antes de Cristo, 1000 anos antes da Era Comum, AEC. Antes da Era Comum, não fala Cristo. Porque o dia que é antes de Cristo, eles estão chancelando, dizendo que Cristo realmente é o Mashiach. Perfeito. Mas, para a gente encerrar essa parte aqui, a Bíblia ou a palavra de Deus é inerrante? A Bíblia é a palavra de Deus. Olha só o que é que Jesus diz na oração sacerdotal em João, capítulo 17, versículo de número... Deixa eu ver se aqui é o 17 ou 19. 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Acabou. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas a Bíblia não é um conjunto de livros, biblioteca, e nesse conjunto de livros a arte literária não está sujeita a erros? Veja bem, a Bíblia vem... a própria palavra Bíblia não está na Bíblia, né? Mas a Bíblia significa coleção de livros, que é biblos, né? Coleção de livros. A Bíblia foi escrita num intervalo de 1.500 a 1.600 anos, começando com Moisés. Escrita por mais de 40 homens, em épocas diferentes, de culturas diferentes, de nível cultural e acadêmico diferente. Nós temos um legislador, um homem com um cabedal de conhecimento que é Moisés. Quando Estevão vai falar de Moisés, ele diz o seguinte: Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Veja que até hoje os arquitetos, os cientistas param diante das pirâmides. Como isso, naquela época, sem a tecnologia que nós temos à disposição, puderam fazer o que fizeram. E a mumificação? Pouco tempo atrás, descobriram a múmia do rei Tutancâmon. Só o sarcófago, e só por curiosidade, sarcófago vem de sarque e fogel. Sarque é carne e fogel é comedor. Então o sarcófago significa comedor de carne. Que se coloca o corpo ali dentro, ele vai se decompondo. Mas não é o que acontecia com os egípcios. Eles tinham a técnica da mumificação. Que produto era esse que eles colocavam no cadáver, que 2.500 anos depois, ele não estava totalmente decomposto. Estava aquela múmia e abria, então estava meio cadavérico, né? Mas está ali o couro, o cabelo, está tudo ali, não se decompôs. Moisés conhecia tudo isso, ele estava sendo preparado para ser o próximo faraó. Quando você encontra um Salomão que não tinha um academicismo, mas nenhum acadêmico superava a sabedoria dele, que foi dada direta por Deus. Você tem também um Paulo que sintetizava na sua personalidade as 3 grandes culturas da época: a helênica, a judaica, a romana, poliglota, doutor da lei, provavelmente um membro do Sinédrio, um cara muito rico,
com muita capacidade, fluência no grego, ao ponto esqueci o nome do rei. Não, o rei Agripa. Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Estava diante de Festo, de Agripa, de Berenice. Então ele discursava, ele era um grande orador, com muito conhecimento, muita maestria. Discutia com os estoicos, com os epicureus. Foi na Ágora, em Atenas. Colaborou com 13 livros do Novo Testamento. Alguns querem dizer 14, porque querem atribuir a ele a Epístola aos Hebreus. Mas você tem pescadores iletrados da Galileia. Iletrado significa que era analfabeto. Mas não tinha doutorado, não tinha nenhum um curso acadêmico. Ele passou pelo bar mitzvah, a formação que todo judeu passava até os 12 anos. Depois disso, não é dito que ele seguiu. Ele era um pescador. Galileu, ele era ridicularizado. Quando falava esses pobres galileus, eram pessoas assim que era desprezada, era ralé da sociedade. Mas Deus usou. Você tem um Amós. Eu não era profeta e nem filho de profeta, mas eu era boieiro, cultivador de sicômoro. E o Senhor me tirou de trás do gado para declarar os pecados de Israel. Então você tem pessoas, Davi que sai lá do meio do mato, pastor de ovelhas, e todos eles escreveram o mesmo tema, porque foram inspirados pelo Espírito Santo. Eu não acredito que o Espírito Santo erra. O senhor acredita? Não, jamais. Então a Bíblia é a palavra de Deus. E é inerrante. Inerrante? Mas o senhor há de concordar que existem textos complexos. Como sim. Nós falamos anteriormente aqui do livro de Enoque, e o senhor diz que o livro de Enoque parece que corrobora com Gênesis 6. Esse texto de Gênesis 6 é um texto complexo porque muitos atribuem ali os filhos de Deus como anjos. Outros dizem que são os descendentes de Enos, de Sete, né? De Sete. E aí, como é que a gente explica esses textos então, complexos? Então, a bem da verdade, deixa eu explicar. O livro de Enoque é um livro pseudoepígrafo. O que é um pseudoepígrafo? Vem de pseudos, que é falso. Epígrafo de grafê. Grafê escrito. Eu escrevo. Ou seja, um falso escrito, em outras palavras. Um pseudoepígrafo é um falso escrito. Ou seja, quando alguém escrevia algo, mas ele não tinha nome para fazer com que aquele livro circulasse, o que ele fazia? Ele usava o nome de alguém que era famoso. E Enoque, na tradição, era famoso. É o que hoje, em inglês, é chamado de ghostwrite, o escritor fantasma. Então, tem um escritor... Hoje virou moda. Tem camarada... Deixa pra lá, vai. Pode falar. Não, escreveu o livro, mas o livro não foi ele que escreveu. Foi outro. Aí botou o nome dele. O ChatGPT que está escrevendo muitos livros, né? Até debate. Você vê o camarada tá debatendo aqui comigo? Ele tá debatendo e tá assim, ó. Eu não tô debatendo com ele, eu tô debatendo com o ChatGPT. Aqui tá cheio. Tá entendendo? Pode analisar os debates. São assim ou não são? São. O cara tá... Ou às vezes coloca o ChatGPT para te ouvir e aí manda o ChatGPT te questionar. Justamente. Entendeu? Há pouco tempo nós tivemos outro debate, minha filha estava junto e o camarada consultando da cara dura o ChatGPT e dava para ouvir. Eu falei, que voz é essa? O que é isso? O que é isso? Ela falou, era o ChatGPT. Então hoje as pessoas... Nossa, pastor Elias foi esmagado. Por quem? ChatGPT. Era o ChatGPT. Fora aqueles também que estão usando o ChatGPT para pregar as mensagens, né? Não está sendo mais inspirada por Deus, está sendo inspirada pelo ChatGPT. Olha, vamos pular isso daí, que causa até uma certa revolta, né? Então, naquela época, havia os chamados ghostwrite, os pseudepígrafos, né? O cara escrevia e aí colocava o nome de uma pessoa famosa, pronto. Então, é justamente isso. Quem escreveu o Enoque? Ninguém sabe. Enoque não foi. Tá entendendo? Alguém chegou lá, pinçou, opa, essa parte de Gênesis aqui, essa parte aqui, essa parte aqui, essa parte aqui, tal, e escreveu. Mas para quem gosta de misticismo, não faz sentido? Para o pessoal da teoria da conspiração, para aqueles que não querem se submeter às escrituras, que querem acusar a Bíblia, né? Pregação. Não, a Bíblia está cheia de erros. Porque as pessoas, sabe o que elas querem? Elas querem viver bem com a sua consciência. Você vai falar que ela está no pecado? Não, mas pecado quem que diz? É a Bíblia? Não. A Bíblia hoje, ela não é um absoluto moral. Ela não é um absoluto moral. Até porque, na realidade que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo uma época de um verdadeiro relativismo moral. E dentro do relativismo não tem absoluto moral. Aí alguém, até há muito tempo atrás, eu não me lembro quem foi que disse, falou, quando alguém disser para você que não existe absoluto moral,
Você pergunta para ele, e o senhor crê no que o senhor está dizendo, que não há absoluto moral? Se ele disser que sim, ele acabou de criar um absoluto. Se ele disser que não, você responda. Por que eu tenho que acreditar se nem o senhor que elaborou acredita? Mas nós estamos vivendo nessa época. E por que da relativização? Porque você acaba caindo nem no relativismo, no pluralismo. O pluralismo é pior do que o relativismo. O relativismo diz, o que é verdade para você pode ser errado para mim. E o que é verdade para mim pode ser errado para você. Já no pluralismo, não. Você está certo do seu ponto de vista, eu também estou certo, ele está certo, ninguém tem que criticar ninguém. Não tem relativismo, está todo mundo certo. Por isso, todo mundo hoje, vamos aqui abafar um pouco do caso, cada um quer ser... qual que é o seu... eu sou um cachorro. Outro, eu sou uma cobra. Você já viu esse negócio aí? Sim, transespécies, né? O camarada anda igual uma ovelha e um camarada vestido de pastor. Gente, é uma doideira. Esse mundo do diabo tá dando risada, viu? Não sei onde. No inferno é porque não tá lá ainda, né? Mas está se cumprindo o que Salomão disse, né? Assim como você se imagina... Você pode se tornar. Mas isso é o diabo que coloca na mente das pessoas, viu? Você quer querer transfigurar a imagem de Deus. Mas e aí, como é que a gente explica Gênesis 6, pastor, na sua visão? Bom, meus queridos, você que... o programa vai terminar. Já vai, pastor. Olha, pra vocês terem uma ideia, há muito tempo atrás eu já tive um debate aqui com um abençoado professor. E o nosso debate durou 2 dias. Sobre Gênesis 6? Gênesis 6. Ixi. Isso foi em 2007. Estou falando de 18 anos atrás. E eu confesso que eu não fui tão bem assim. Eu fui surpreendido por muitos argumentos que eu nem sequer imaginava que existiam. Para mim, isso era uma ideia de testemunho de Jeová e tal, uma ideia mitológica, e dediquei 3 páginas a este assunto. Mas depois eu falei, meu Deus, o negócio é bem além do que eu imaginava, né? E se acredita que depois desse debate eu comecei a pesquisar mais. Escrevi 97 páginas. Não é que eu escrevi tudo. Sobre esse tema? Só sobre esse tema. O senhor saiu com o sentimento de que perdeu o debate e falou, eu não fui bem. Eu falei, eu preciso... Inclusive, ele falou, olha, depois você pesquisa nas melhores obras. Depois, conforme nós fomos conversando, eu fui descobrindo, eu comecei a travá-lo. Ele começou a descobrir que ele não falou... que tinha muita coisa errada. Quem é o professor? Não, eu prefiro. Ele é uma pessoa muito cara, muito amiga. Inclusive, a gente ficou assim, sem conversar um bom tempo, né? Não da minha parte, né? E tal. Ficou... O clima na época não ficou legal. Mas a gente se acertou, ficou tudo na paz, graças a Deus. Então, eu quero evitar trazer... Sim, não, tudo bem. Mas o que ocorre? Nós escrevemos 97 páginas. Só sobre Gênesis 6? Só sobre Gênesis 6. Para você desconstruir esse argumento, é a Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé, doutrina e fonte de autoridade. Texto sem contexto gera pretexto. Não se faz teologia apenas com a parte gramatical. A hermenêutica, ela nos aconselha a você analisar a Bíblia a partir de 3 perspectivas. A primeira é a gramatical. Segunda, histórica. E quando eu falo de histórico, eu estou levando em consideração o fator cultural, usos, costumes, a história, a arqueologia, e depois a questão teológica. Aqui, nós temos que analisar texto e contexto, porque texto sem contexto gera pretexto, e o pretexto te leva a ter um cabresto. Aí as pessoas te conduzem para onde quer. Então, quando você começa a ler o capítulo 6, você vai perceber que não tem como colocar um anjo aqui no cenário. A expressão hebraica é Bnei Ha-Elohim, os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus em Gênesis 6:2? A expressão Bnei Ha-Elohim, os que defendem que são anjos, eles costumam dizer que esse termo é um termo técnico para designar anjos. Se você analisa, por exemplo, Jó capítulo 1, versículo 6, anjos. 2:1, anjos. 37:8, anjos. Daniel 3:25, anjos. Mas quando você vai analisar o contexto, você percebe que não tem como colocar um ser humano ali. Mas quando você vem para Gênesis 6, versículo 2 e versículo 4, não tem como você colocar um anjo. São só seres humanos. Só seres humanos. E o discurso todo é em torno do homem, do pecado do homem, destruição do homem e nunca de anjos. Mas por que Deus precisou purificar a terra enviando o dilúvio? Olha aqui, ó. Não há essa possibilidade de terem existido esses seres caídos que olharam para as filhas dos homens, acharam elas formosas e...
Olha, isso decidiram coabitar-se com ela? O livro de Enoque, os vigilantes, o Testamento de Moisés e tantos outros vão apontar para isso. Mas não são livros inspirados pelo Espírito Santo. São livros pseudepígrafos e até apócrifos também. Quando nós lemos aqui em Gênesis 6, que estamos falando de Bíblia, a palavra de Deus, versículo 3. Então disse o Senhor, não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem. Pois esse o quê? Homem é mortal. Os anjos são imortais, já começa por aí. Tá? Os seus dias serão 120 anos. Ora, agora aqui, o versículo de número 5, para explicar o porquê que Deus ele destruiu tudo, né? Viu o Senhor que a maldade do homem Sim. se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, pensamento de quem? Do homem. E de seu coração era má continuamente. Agora olha o 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o quê? O homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Percebe que o anjo não entra aqui. A última vez que é feita alusão a anjo é no capítulo 3, e são os querubins que estão guardando a entrada do Éden para que Adão e Eva não retornem e comam da árvore da vida e vivam eternamente. A graça já é manifesta em Gênesis 3. E o anjo e aqueles demônios lá de Judas e de Pedro? Boa. Não tem nada a ver correlacionado, que tem pessoas que defendem que esses seres são frutos do relacionamento dos anjos com as filhas dos homens. A pergunta que a maioria dos defensores desta visão, que eu chamo de visão mitológica, fazem é a seguinte: quem são aqueles anjos que estão presos em 2 de Pedro 2,4? Aí a minha resposta é: são anjos que caíram com Satanás. Aí eles vêm com uma outra pergunta, chamada maiêutica socrática, né? Que é a tática da pergunta, a crítica interrogativa. É pergunta sobre pergunta até tentar te desconstruir. Então, quem são aqueles anjos? Eles são anjos que caíram com Satanás. Bom, se os anjos que estão presos em 2 de Pedro 2,4 são anjos que caíram com Satanás, quem são os demônios? Visto que o Senhor está alegando que todos os anjos estão presos. Espera aí, o texto não diz que são todos os anjos. E aos anjos que não guardaram o seu arrê, o seu principado, a sua posição original, ele os deteve lá. Mas não diz que são todos eles. Mas ali diz que são os anjos que caíram com Satanás. Aí a segunda questão. Mas só tem anjos presos ali em 2 de Pedro 2,4? O que a maioria não sabe é que tem anjos presos também lá no Abissos. Os quimerianos lá? Lá no abismo de Apocalipse, capítulo 9. 9, né? Capítulo 9. Tem anjos presos em forma de gafanhoto para atormentar a humanidade. Falei, bom, porque eles vão dizer o seguinte: não pode ser os anjos que caíram com Satanás. Esses anjos é uma segunda queda que houve, que é justamente aqueles anjos que desejaram as mulheres, e aí houve a queda deles e eles foram presos, porque se eles continuassem soltos, destruiriam todos. Tá, então, dos que caíram com Satanás, não pode ser? Não. É anjo caído que desejaram as mulheres? Sim. Então, por que tem anjos também presos em Apocalipse? Aí teve um debatedor que ele acabou sendo surpreendido aqui, né? Por que esses anjos estão presos ali? Mas onde? Tá aqui. Olha aí, eles têm aspecto de gafanhoto. Quem são? Aí tem que dizer quem serve para comer capim, né? Porque não tem como, não tem saída ali. Porque tem anjo no Tártaro, tem anjo no Abissos e tem anjos às margens do rio Eufrates. Eu não sei qual é o local de prisão. Então perceba que Deus usou um critério de aprisionamento como a justiça hoje. Tem pessoas que estão numa prisão que a gente chama de prisão domiciliar. Sim. Outra mais do que domiciliar, porque tem até policial quase que dentro da casa do cara, né? Você está entendendo o mistério. Uhum. Mas tem aqueles que estão numa prisão na Polícia Federal, que tem gente que tá lá tomando suco, assistindo televisão, tem chuveiro quente, tem sofá, tem visita, tem tudo, mas é uma prisão. E tem aqueles que estão aprisionados aí nas prisões por aqui, e outros estão em prisão de segurança máxima. Aquele Bukele, por exemplo, lá de El Salvador, se eu não me engano, sim, o tipo de prisão que tem ali é algo assim, gente, é terrível.
Então Deus tem o porquê. Um está em tal lugar, outros estão soltos. Ele teve o critério de justiça. Por que ele prendeu aqueles anjos? Então, além do... Como é que a gente explica que anjos caídos e quem são os demônios? Existe a terça parte dos anjos dos céus, que são os anjos caídos, certo? Que foram expulsos do céu. De acordo com Apocalipse 12. Tá. E quem são os demônios? Os demônios são justamente os anjos caídos. São os mesmos. Os mesmos. Não tem uma classe específica de anjos caídos e demônios. São tudo a mesma coisa. São todos da mesma classe. São os demônios. Por exemplo, quando Jesus chega ali em Gadara, e só a título de informação, Gadara não era uma cidade judaica. Gadara fazia parte de uma região central. Você tem aqui ao sul a Pérea, depois você tem Decápolis e depois a tetrarquia de Filipe. Decápolis, essa palavra vem do grego deca, que é 10, e polis, que é cidade. As 10 cidades que não eram cidades judias, mas cidades gentílicas. E cada uma tem uma história e um porquê que tem aquele determinado nome. Mas quando ele está nessa região de Decápolis, ele chega em Gadara, o que ele encontra ali no cemitério? Um endemoniado gadareno. Sim. E o demônio gadareno já se manifestou. Jesus, filho do Deus Altíssimo. Até eles reconhecem que ele é o filho do Deus Altíssimo. Viesses aqui nos atormentar fora de tempo, te rogamos, não nos mande para o abismo. Veja que o bicho pega lá no abismo. Que aqueles demônios ali eram fraquinhos, eles não queriam cair lá, porque eu acho que o negócio ali era terrível. Não manda a gente para o abismo agora, não. E tal. E Jesus, então, qual é o seu nome? Aí ele diz, meu nome é Legião. Por quê? Porque somos muitos. E eles pediram para entrar nos porcos. E saíram 2.000 demônios de um cara só. E entraram naquela manada de porcos, naquela vara de porcos, que eram quase 2.000 porcos que morreram afogados. O que é isso? São os anjos caídos. Que são os mesmos demônios. Porque eles podem se incorporar. Como eles não têm corpos, eles precisam de corpos para poder entrar. Perfeito. O próprio Satanás. Por que deixou Satanás encher o teu coração? Você está entendendo? Sim. Aquela serpente, quem é que estava falando ali? A antiga serpente é o próprio diabo. Estava ali falando na serpente. Houve ali uma incorporação. Uma incorporação. O próprio Jesus disse para Judas, né? Quando ele disse para Judas, faça o que tem que fazer, ele não falou especificamente para Judas, falou para o diabo, né? Diabo, ele falou, a Bíblia diz o seguinte, e a partir do momento que Judas comeu o bocado molhado, Satanás entrou nele. Porque o Satanás é um espírito. Não são todos eles espíritos ministradores? Ali é claro que no texto de Hebreus 1,14 está se referindo aos anjos bons. Mas esses que hoje são maus também foram anjos bons. Está entendendo? Sim. Então, somente eles entram nas pessoas. Os anjos bons, não. Quem habita em nós é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas naqueles que estão fora da vontade de Deus são os demônios. Tanto é verdade que o Senhor Jesus disse, quando o espírito mau sai do homem, ele fica em lugares áridos. Mas depois ele volta e encontra a casa varrida e adornada. Só que ele não entra. Ele traz consigo mais 7. E o estado desse homem se torna pior do que o primeiro. Então veja que é aquele e mais 7 que passa a habitar no camarada. O cara fica mais endemoniado do que nunca, né? E vai ficar... Você vê que o gadareno tinha 2.000. Pastor, falando em complexidade de textos, existe um outro texto também que há muito debate e discussão sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor, para alguns, é apenas um dia. Um dia de densas trevas, um dia difícil, um dia de muita tribulação. Já para outros, defende que o dia do Senhor é um evento contínuo, né? Que é a grande tribulação. Qual é a visão do senhor? É um período prolongado, o dia do Senhor. O dia do Senhor pode assambarcar até mesmo o arrebatamento. E esse dia do Senhor até o final. Não é um dia, mas é um... Como que eu posso dizer assim? Não é apenas um dia, especificamente. É algo contínuo. É algo que pode incluir tanto o arrebatamento, a grande tribulação, o retorno glorioso, tudo está no dia do Senhor. Mas o dia do Senhor, numa linguagem específica, é o dia da vingança do Senhor, o dia que ele vem tratar com Israel, ou melhor, que ele vem tratar com os ímpios. O dia do Senhor é o dia também do julgamento. Pode tudo estar incluído dentro do dia do Senhor, não apenas um dia especificamente. Conforme Sofonias ali.
está falando... Dia de vingança. Dia de vingança. Dia É um de vingança. dia ou é um evento É contínuo? um evento contínuo que trata aí da grande tribulação e pode ir até o juízo final. É o dia do Senhor também. Mas tem gente Um que defende tratamento. apenas que Apenas que um vai dia acontecer só e que, acabou. que a grande tribulação em um dia seria isso. Né? Mas é todo esse espaço de tempo tem a ver com o dia do Senhor. Né? Outra coisa aí que as pessoas têm dificuldade também é sobre o florescer da figueira, que faz alusão a Israel. Na visão do senhor, o florescer da figueira é Israel em 1948? Então, com base nisso, muitos escatólogos, e diga-se de passagem, grandes vultos da escatologia, sendo guiados por essa leitura, que a figueira floresceu, a figueira é Israel, e o florescimento da figueira é o reconhecimento do Estado de Israel em 1948. Perceba que 606 a.C., Israel deixou de ser um Estado, mas um vassalo da Babilônia. Tá entendendo? A Babilônia que dominou. Eles deixaram de ser uma nação. E isso perdurou até 1948, um espaço de mais de 2.500 anos. Mas em 14 de maio de 1948, a ONU reconhece o Estado de Israel, o sionismo. Por isso que existem os anti-sionistas, né? Que é aqueles que são contra o Estado de Israel. E existem os antissemitas, que são contra os semitas. Então, fundamentado nesse reconhecimento do Estado de Israel, em 14 de maio de 1948, eles acreditaram que agora esse daí é um sinal da volta de Jesus, porque são pessoas que procuram ligar a escatologia à geopolítica. Então, se é o dia do Senhor, e aí eles ligam com Mateus 24, 34. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Uma geração, teve um abençoado amigo nosso, que, segundo ele, estudou em Harvard. Ele disse que uma geração é 70 anos com base no Salmo 90 de Moisés. E aí ele pega esses 70 anos, une com 1948 anos, vai dar o quê? 2018. Aí ele escreveu um livro, o título é Desta Vez é para Valer, Jesus volta em 2018. Mas ele tem tanta sorte que morreu antes de 2018. Misericórdia. Porque senão, essa hora, já estava sendo chamado de falso profeta, né? Já naquela época, né? A gente já teria até deixado ele, né, de lado. Queria ficar com tanta vergonha, mas Deus o poupou dessa vergonha, desse mico. Teve outro, como Hal Lindsey, escreveu A Agonia do Grande Planeta Terra. Depois contou anos 80, Contagem Regressiva para o Juízo Final. Um livrinho de capa branca, tinha uma ampulheta. E com base no quê? Na Guerra Fria, geopolítica. 1948. 40 anos com 1948, 1988. Então, anos 80, a década de 80 é a década do arrebatamento. Não aconteceu. Tem uma apostolisa aí, Valnice Milhomes, também profetizou a volta de Jesus para 2007. Não aconteceu. Mas antes disso, tiveram aí os pré-sabatistas que profetizaram a volta de Jesus para 1843, depois mudou para 1844, a Testemunha de Jeová 1914. Gente, sai da geopolítica para querer... Jesus diz, daquele dia e hora ninguém sabe, então não fique aí querendo se arriscar com base nisso que vai dar tudo errado. É que muitos apontam o florescer da figueira, não especificamente querendo datar uma data sobre a vinda de Jesus, e sim para colocar Israel como um relógio escatológico escatológico para a igreja, não é? Só que isso já começa com esses grandes vultos da escatologia. Mas Israel não Israel é um relógio de Deus. Não. Deus tem o tempo dele. Israel não é um relógio de Deus. Tanto é verdade que Israel vai passar pela grande tribulação. O remanescente de Israel só será salvo no final da grande tribulação. Basta ler Romanos capítulo 11, versículo 25 a 27, Zacarias capítulo 12, versículos 8 a 10, Zacarias 14, versículos de número 1 até o versículo de número 6. E a gente vai ver que Israel, o Senhor Jesus mesmo, em Mateus capítulo 23, 37 a 39, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis reuni-los como a galinha faz com seus pintos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. Desde agora a vossa casa ficará deserta, até que digais, Baruch Rabá, Beshem Adonai, bendito que venha em nome do Senhor. Traduzindo, haverá salvação para Israel no final, porque eles reconhecerão o Mashiach.
E olharão para aquele a quem traspassaram, e eles vão chorar amargamente. Haverá um grande avivamento em Israel. Mas o senhor falando que Israel não é o relógio escatológico para a igreja, isso não entra aqui dentro da teologia da substituição? Que a igreja substituiu Israel como o povo de Deus? Não. Não, porque todo esse negócio de Israel é o relógio de Deus, isso aí é geopolítica. Tá entendendo? Você pode ver que tem uns escatólogos de plantão. Quando começou o Hamas? A pandemia. 2019. Tinha um monte de sábios da escatologia, Jair, peritos em geopolítica. Esses caras somem com a mesma velocidade que aparecem. Eles não falam mais. Não falam nada mais sobre a pandemia, porque a pandemia já era Jesus voltando e tal. Aí sai a pandemia, entra outra coisa, e daqui a pouco começa a guerra da Ucrânia. Opa! Envolveu a Rússia, envolveu China, envolveu o Irã, envolveu Israel. Os escatólogos já saem. Gog e Magog. Gog e Magog e tal. Eu fiz uma crítica sobre isso e depois, um tempo depois, o Luiz Saião, ele fez uma live dizendo assim, ó, Gog e Magog está me deixando grog. Eu achei legal. Mas não tem a ver com sinais, pastor? Por exemplo, pandemia, pestilência, é um sinal. Então, guerras, rumores de guerra. Como eu defendo a iminência da volta de Jesus e que ele pode voltar a qualquer momento, não tem sinais. Existem muitos escatólogos que dizem que tem sinais. Eu digo que não tem sinais. Então, voltando, Israel não foi substituído pela igreja. Se ele foi substituído pela igreja, fica uma pergunta aqui para os adeptos da teologia da substituição. Na grande tribulação, eles dizem que a igreja passará pela grande tribulação e com base em Apocalipse capítulo 13, versículo de número, deixa eu ver aqui, acho que é o número 7, o anticristo perseguirá, vamos lá, estou com óculos aqui sofrendo, olha, aí é demais, né? Ó, capítulo 13, versículo de número 7. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos, Hagioi, que eles dizem que esses santos aqui é a igreja. E vencê-los, foram vencidos. E foi-lhe dado poder sobre toda a tribo, língua e nação. Tá. Só que no capítulo 7 e no capítulo 14, tem um grupo, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, que serão selados e não serão perseguidos, não serão mortos. Não serão atingidos por nada. Serão protegidos. Quem é esse grupo de 144 mil? Não tem como negar que é Israel. E quando nós lemos, por exemplo, Romanos, capítulo de número 11, olha só que texto lindo, porque tem os chamados pauletes, né? Se Jesus disser, não tá bom. Se os apóstolos também tá bom. E Paulo, agora sim. Aí eu acredito. Então bora lá, pauletes. Vamos agora aqui, com todo respeito. Não, fica à vontade, pastor. Aqui no Eu Acredito Podcast, o senhor pode dar essas provocadinhas aí aos pós, tá? Eu só quero um debate com o senhor depois com um pós, tá, pastor? Tá bom, maravilha, vamos Vou colocar 21 pós contra um pré. Misericórdia. Olha aqui, capítulo 11, versículo 25. Não quero, irmãos, e vale lembrar que o capítulo 9, 10 e 11 é uma resposta de Paulo para os judeus. Isso aqui tem a ver com os judeus. Já começa aqui, ó, antes de ler aqui, olha o que Paulo diz aqui, ó. Isso aqui vai até para os calvos, ó. Eita. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, pois eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus compatriotas segundo a carne. De quem que eles estão falando? Dos judeus. Capítulo 10, 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração de Deus por Israel é para que se salvem. Ora, a igreja não substitui Israel? Por que está orando para Israel ser salvo? Não sou meio estranho? Sim. E quando você chega no capítulo 11, versículo 25, ele fecha o caixão, bota a tampa. Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não se tornem presunçosos, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios tenha chegado. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades.
esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Mas peraí, a igreja já não foi lavada pelo sangue de Jesus? Sim. Por que tem que tirar a impiedade, tirar pecado? Se Israel é a igreja, então alguma coisa está errada. Então haverá um tratar de Deus com Israel. Com Israel. E quando você vai para Zacarias, e aquele texto que nós citamos de Jesus, que está lá em Mateus 23, mas Isaías, ou melhor, Zacarias, capítulo 12, versículo 10, olha aqui, ó. Versículo 9. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Isso aqui é na grande tribulação. Sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Salvação de Israel no final. O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 19, versículo 28, falou: vós que me seguistes, quando na regeneração, falando para os 12 discípulos, incluindo Judas Iscariotes, que era salvo e perdeu a salvação, vos assentareis sobre 12 tronos. Para fazer o quê? Para julgar a igreja? Não, para julgar as 12 tribos de Israel. E agora? Se a igreja substitui Israel, por que haverá julgamento de Israel no final da grande tribulação? Olha só. Mas, de alguma forma, então, Deus tem um zelo, um carinho. Um trato com Israel especial. Mas e o judeu hoje que morre sem reconhecer Jesus? Infelizmente, ele tem o mesmo destino do que qualquer outra pessoa que não recebe a Cristo como Senhor e Salvador. O caminho do céu é a cruz. Mas por acreditar no Eterno, no Adonai, no Cristo, Senhor, no Deus do Antigo Testamento, ele não é salvo? Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pronto. Porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Ô, pastor, mas fica complexo de entender. Se Deus vai tratar Israel porque quer que eles sejam salvos no final, então por que ele permite alguns se perderem por não acreditar em Jesus hoje? Olha aqui, ele permite porque é a liberdade, aí é o livre-arbítrio. Aí já vamos caminhar pelo caminho da soteriologia. Olha só, o endurecimento veio em parte sobre Israel. Olha lá, capítulo 11, 25. Não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não se tornem presunçosos, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja chegado. Deus tem um trato com Israel, uma vez que ele foi rejeitado, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, que não são nascidos da carne e do sangue, né? Mas nascidos do Espírito, nascidos de Deus. E o nascimento de Deus é pela fé em Cristo Jesus. Perfeito. O senhor acredita em arrebatamento secreto da igreja, né? Acredito. Secreto? Secreto. E secreto é bom que se diga. Secreto para quem? Secreto para o mundo, mas não para a igreja. Secreto para o mundo, que o mundo não estará aguardando. O mundo está esperando a volta de Jesus? Não. Mas nós estamos esperando. A trombeta vai soar. O Senhor vai dar ao alarido a voz de comando para ressuscitar os mortos em Cristo. Os mortos em Cristo, ao toque da última trombeta, com a voz de comando, que é o alarido, eles ressuscitarão. O mundo, aqueles que estão mortos sem Cristo, não vão ouvir, porque se ouvir vai ressuscitar. Então esse arrebatamento ele será secreto para quem? Para o mundo, mas não para a igreja. Se o arrebatamento acontece antes da tribulação, da grande tribulação, onde a Bíblia mostra claramente dois eventos distintos, arrebatamento secreto e volta gloriosa de Cristo. Pois bem, isso é uma pergunta feita geralmente por um pós-tribulacionista, né? O que você está fazendo agora aqui, o advogado. Eu tô... Qual a sua pergunta? Provocando a situação. Veja bem, o Senhor Jesus Cristo, ele virá arrebatar a sua igreja, e esta igreja, quando ele vier arrebatar, ele não vem com as nuvens, já começa por aí. Se lermos primeiro os Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17, Jesus não vem com as nuvens. Ele sobe com as nuvens. A igreja sobe com as nuvens para encontro nos ares e dos ares para o céu. Mas o texto usado pelos pós-tribulacionistas de que Jesus voltará depois da grande tribulação
ele é vindo com as nuvens e todo o olho verá. Só que no arrebatamento não tem isso. Mas somente nesse retorno glorioso. Na primeira vez que ele vem, portanto, ele vem para ressuscitar os mortos, arrebatar a sua igreja e transformar os vivos e arrebatar a igreja. Todos os textos apresentados pelos pós-tribulacionistas, advogando que Jesus vem depois da grande tribulação, em nenhum deles tem arrebatamento da igreja, em nenhum deles tem transformação de vivos, em nenhum deles tem arrebatamento da igreja. Não tem arrebatamento, não tem ressurreição dos mortos e não tem transformação dos vivos. Tem apenas reunião. A reunião ocorrerá onde? Aqui na terra. Já no arrebatamento, há um encontro nos ares e dos ares diretamente para o céu. A bodas. Vai para as bodas do Cordeiro. Quando você chega em Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 14, o que é que você vê? Jesus descendo do céu com quem? Com os anjos e com a igreja. Ora, se ele está descendo com a igreja, para ela descer, primeiro ela precisa? Subir. Então subiu quando? Se ele está descendo depois da grande tribulação e ela está descendo com ele, quando foi que ela subiu primeiro no céu para depois descer com ele? Esses não foram os santos que morreram e ressuscitaram e encontraram com Cristo? Então, quando Jesus vier para arrebatar a igreja, as almas se unirão aos corpos e eles virão ao encontro de Jesus. Só que lá no texto de Apocalipse 19, 14, eles estão descendo com Jesus e, pasme, em cavalos brancos. Quer ver isso? Manda aí. Aqui, velho. Aqui, em Mateus 24, verso 29 a 31, Jesus diz que logo depois da tribulação, os anjos recolherão os escolhidos. Como um pré-tribulacionista interpreta esse texto? Daqui a pouco vamos falar aí. Deixa eu ver. 19, né? Olha o que está escrito aqui em 19, 14. Viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Então Jesus está descendo. Esta é a cena. Ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Você sabe que Jesus vai mudar de nome, né? Jesus? Ele vai mudar de nome. Essa é uma revelação forte. Quando eu falo isso nas escolas de teologia, o pessoal fica... Jesus vai mudar de nome? Vai. Se é que ele já não mudou. E tem mais. Eu vou me assentar no trono dele. No trono de Jesus? No trono de Jesus. Entendeu? Eu vou estar sentado lá. No trono de Jesus. Mas o trono não é dele? O que a gente vai fazer sentado no trono dele? Mas eu posso. Ele revelou para mim. Hoje o senhor não pode sentar nem no trono do presidente da igreja? O senhor acredita em revelação? Acredito. Pois eu recebi essa revelação direta de Jesus. Então, se o senhor acredita, o senhor vai acreditar no que eu estou falando. Mostra o texto. Eu pensei que era Eu Acredito podcast. Mas você mostra o texto e não acredita, então. Não, pera um pouquinho. Eu acredito, mas agora... te peguei agora, hein? Olha a invertida, hein? Pastor Fábio, agora eu te deu invertida aqui. Eu acredito podcast. Eu acredito, ó. Tô fazendo propaganda aqui do seu podcast. Eu acredito, Eu acredito, pronto. Então acabou. Se você acredita, não tem que mostrar. Mas tem tem que ter um respaldo bíblico, né? Pra gente acreditar. Que ele vai mudar de nome? E que eu estaria sentado no trono dele? Não deixa eu perder o Apocalipse 19, 14. Vão me chamar de herege aqui. Vamos lá, então. Bora lá. O senhor tá preparado, né? Eu tô preparado. Então, pode xingar, não tem problema. Eu percebi que de vez em quando aparece o pessoal lá que fala umas coisas assim muito doidas lá. Lá né? fala bastante, fala. Aqui, aliás. Né? Aqui. Vamos lá, então. Jesus, se ele não mudou, ele vai mudar. Que eu não tenho bem certeza. Ele disse que teria outro nome, tá? Ele falou para mim. Revelação, isso. Meu Deus! Fui chamar o pastor Eli para falar essa borrachice aqui. Oxe, coisa boa, eu gosto de ouvir essas coisas. Ele falou, mostra o texto. Mostra apesar o texto. de eu acredito podcast. No Eu Acredito podcast, eu tô fazendo propaganda de outro podcast. Mas eu tô trazendo Obrigado. Tá bom, então, bora lá. É porque pegou tanto esse César, ele tem um poder de penetrar na mente do povo, viu? Esse é o César. Persuasão, né? Não, esse camarada eu vou falar só a graça, viu? Capítulo 3, versículo 12 de Apocalipse. Tá escrito assim, ó. A quem vencer,
Eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus. Está com o texto aí? Olha o restante. E também o meu novo nome. Confira aí, Eu Acredito Podcast. Apocalipse 3:12. Eu acredito. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. E também meu novo nome. Ixi, e agora? E agora? Meu novo Meu novo nome. Sim. Porque nós também teremos um novo nome. Vamos receber uma pedra branca e na pedra um novo nome que ninguém conhece. Sim. Senão aquele que recebe. E ele também terá um nome que ninguém sabe. Só que nós saberemos, porque estará na nossa testa. Então, na hora que eu olhar para sua testa, eu vou saber qual é o nome. O novo nome. Eu não consigo olhar para minha testa, mas eu consigo olhar para a sua. E aí, olha, você vê que a coisa é tão linda que para eu descobrir o nome de Jesus, eu tenho que olhar para você. Muito bom. É tremendo ou não Tremendo, é? tremendo. É tremendo isso aí. Você Demais. tá entendendo? Novo nome, verdade. Novo nome. Quer Verdade. mais? Aham. A E o prome- trono? A revelação ele deu para a pior igreja do Apocalipse. A igreja da qual ele não tinha nada de bom para falar. Só que essa igreja eu a denomino como a igreja do amor de Deus. Laodiceia. É a igreja do amor de Deus. O pessoal fica execrando A essa igreja morna. Esta Aquela que dá ânsia em Jesus. é a igreja do amor de Deus. Aquela que colocou ele pro lado de fora. É a igreja do amor de Deus. É mesmo. É. Como é que pode Ela uma é- igreja morna, uma igreja que dá ânsia em Jesus, a igreja que colocou Jesus para o lado de fora, que Jesus disse que vai vomitar, Isto. e a igreja do amor de É Deus? do amor de Deus. O que ele disse para essa igreja, ele não disse nem para Filadélfia, que é a igreja do amor fraternal. Uau! Essa é para causar espanto. Tremendo. Versículo 21, por gentileza, já que está no texto. 3:21. É. Olha aqui, ó. Acredito. Ao que vencer, É. lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Eu vou sentar no trono. Vai se assentar com ele no seu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Porque lá não tem só um trono. São mostrados 2 tronos. E por que não é mostrado o terceiro? Porque o Espírito Santo está agindo com a igreja na terra quando isso foi revelado. Uau, meu Deus do céu. Mas lá tem 2. E eu vou dizer o porquê. Depois a gente volta aqui e depois volta naquele outro do Apocalipse 19. Sim. Não pode perder o link aí. Aham. Bora lá. Então, preste bem atenção. Nesse particular, Apocalipse capítulo... eu acabei perdendo a linha aqui. Eu ia mostrar... A igreja do amor de Deus. A igreja do amor de Deus. Perceba uma coisa, nem para Filadélfia ele fez essa promessa. Mas fez para a igreja de Laodiceia. Mas não era bem isso que... os dos tronos. O segundo trono. Dos tronos, é. No capítulo 4 de Apocalipse, no versículo 1, João, o evangelista, recebe um convite. E qual é o convite? Sobe, ele vê a porta, abriu-se uma porta no céu e ele recebe um convite. E ele diz quem o convidou. Eu ouvi a voz daquele que falava comigo. Lá no capítulo 1, quem falava é o Senhor Jesus. Falou, sobe aqui. Quando ele sobe, ele vê alguém assentado. Ele vê um trono e alguém assentado sobre o trono. E ele começa a observar. Só que ao redor do trono tinha mais 4 tronos, com 4 seres viventes, que eu não quero entrar aqui nas minúcias desses seres. Mas depois ele vê 24 anciãos. Quando é no capítulo 5, ele começa a chorar. E chora por quê? Porque aquele que está sentado sobre o trono estava com um livro que ninguém podia abrir nem olhar para ele. Estava lacrado com 7 selos. E um dos anciãos falou, não chore, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Quando ele vai olhar para o leão, o que ele vê? Um cordeiro. Afinal, era leão, era cordeiro. As duas coisas. Que ele é o leão da tribo de Judá e o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu, esteve morto e vive para todo sempre. Quem é ele? Jesus. E tem aquele que está sentado sobre o trono. E ele se aproxima do que está sentado sobre o trono e pega o livro daquele que está sentado sobre o trono. Então você tem o pai no trono e você tem o filho tomando o livro. Então o pai não é o filho não é o pai. O pai é o pai mesmo e o filho é o filho, não obstante serem 2 pessoas, há um só Deus.
Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, 2 tronos. 2 tronos está aqui no capítulo de número 3, versículo 21. A quem vencer, eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, eu me assentei com meu Pai no seu trono. O seu trono e o meu trono. O seu microfone e o meu microfone. E aonde entra o trono do Espírito Santo? Não tem não? Se é a Trindade? Não aparece. Não aparece. Mas com certeza tem. Porque ele está agindo aqui. Ele é representado pelos 7 Espíritos de Deus que é apresentado no capítulo 4. Ele é representado ali. Mas ele está agindo aqui na terra. Porque o Senhor Jesus, eu vou enviar o Espírito, será enviado pelo Pai. O Alós, o Paracletos, o outro Consolador, está aqui. Enquanto João está revelando o que está lá. Então, João, uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Agora, voltando à questão do trono, então, nós temos 2 tronos. E aqui no capítulo 19, não sei se eu perdi algum, que é tanta coisa. A gente estava falando sobre... capítulo 19 de Apocalipse. 19 e 14. 19 e 14, olha só que interessante, né? Olha lá. Olhei e vi uma nuvem... Opa, é 19. Opa, já deu um salto aqui feio. 18, 19 e 14. 19 e 14. É. Tá aqui. Olha, a partir do versículo 11. Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. 14. Seguiam-no. De onde? Do céu de onde ele veio. Os exércitos que estão no céu. Apresenta o local. Estão no céu. Esses exércitos. Sim. Em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Quer saber quem é que se veste assim? É só ler o versículo 7 a 9. Regozijemo-nos e exultemo-nos, e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já sua noiva se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, quem são esses santos? A igreja descendo com Cristo. Então, se ela está descendo com Cristo, primeiro ela tem que ter subido. Sim. Inclusive, um amigo nosso, cujo nome eu não quero declinar, num debate, aí ele vai me esgoelar. Quando ele foi arguido, quem são esses exércitos que estão descendo com Jesus? Sabe o que ele afirmou? Ele é pós. Afirmou que é a igreja. Então, se a igreja está descendo, para descer primeiro ela subiu. Só que o pós diz que a volta de Jesus é um só evento, não tem 2 fases. Que é o assunto que nós estávamos tratando ainda há pouco. Sim. Então, se ela está descendo, primeiro ela subiu. Para ela subir, Jesus tem que ter arrebatado ela primeiro. Só que agora ele está voltando com ela para o milênio. Então, quantas? 2. 2, acabou! E quando eu vou ler George Weldon Led, ele diz que isso parece que é isso mesmo. Simon Kistemaker, que é uma obra publicada pela casa editora, que é presbiteriana, que só publica material presbiteriano, calvinista e tal, nesta obra, no comentário que ele faz de Apocalipse 19:14, ele também afirma que esses santos, esse exército, é a igreja com os anjos. Mas peraí, mesclado. Se foi a igreja com os anjos, como é que está descendo se não subiu? Sim, mas calma lá. Tem ainda... Oh, meu Deus, como é que é o nome dele? O que escreveu o Apocalipse. Eu ainda falei, acabei me esquecendo do nome dele. Não é Greg Kinnear, não é. Esqueci o nome do autor, que também foi publicado pela Edições Vida Nova. Esqueci o nome dele, infelizmente fugiu aqui. O autor, um calhamaço de acho que mais de 1000 páginas. É um comentário exegético de Apocalipse da Edições Vida Nova. Grant Osborne, pronto, já lembrei. Grant Osborne. Ele é calvinista e ele é também
calvinista? Não, ele é pós-tribulacionista, melhor. Parece-me que é arminiano, mas ele é pós-tribulacionista. E ele também defende que aqui é a igreja com os anjos. Então, se a igreja está descendo com Jesus do céu, primeiro ela tem que ter subido. Sido arrebatada para o céu. Em algum momento. Em algum momento. Todo pós-tribulacionista que confessa que a igreja foi para o céu, ele deixa de ser pós para ser pré. Ou melhor, ele é um pós que na verdade é pré, mas ele não sabe disso. O calvinista, o pós-tribulacionista que confessa que é a igreja que está descendo com Cristo. É pré, mas não sabe. Ele acha que é pós, mas ele é pré. Só que ele não sabe disso. Então ele está meio perdido. Está perdido. A gente chama de escatologia customizada. Sabe aquele carro que é da Volkswagen, mas você olha, mas que carro é esse? Mudaram aqui, mudaram ali, mudaram aqui, mudaram ali. Você fica quebrando a cabeça até que você vê o emblema da Volkswagen. Fala, é da Volkswagen, mas que carro que é mesmo? É isso aí. O senhor está afirmando, perguntando ou provocando? Provocando. Está provocando. E em Mateus, capítulo 24, versículo 29 a 31, Jesus disse que logo depois da tribulação, os anjos recolherão os escolhidos. Como um pré-tribulacionista interpreta esse texto aí? Recolherão os escolhidos. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Vamos lá. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua luz. Ou seja, aqueles dias é os dias que está em Mateus 24, 21. Eclipses Megali, a grande tribulação. As estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Como eu disse, ele está vindo sobre as nuvens, concordando com Apocalipse 1,7, todo olho verá. Isso aqui é depois da grande tribulação. Isso aqui não é para arrebatar, é um retorno glorioso para botar ordem aqui. Você vai ver que depois ele vai botar ordem. No arrebatamento, não. No arrebatamento, ele tira a igreja e isso aqui fica em desordem. Então, ali é o retorno glorioso. É retorno glorioso, depois da grande tribulação, não é o arrebatamento. Aí vamos para o 31. E ele enviará os seus anjos com muito forte de trombeta, com um som muito forte de trombeta. Trombeta de anjos. No arrebatamento, a trombeta é de Deus. Já é uma diferença aí, tá? Os quais ajuntarão os seus escolhidos. Esse ajuntar, o verbo ali é epsinago. Epsinago é reunir, ajuntar aqui na terra. Não diz que é para arrebatar. Tanto é verdade que aqui não tem ressurreição dos mortos. Aqui não tem transformação de vivos. Aqui não tem arrebatamento. Logo, esse texto é o retorno glorioso, porque no retorno glorioso ninguém ressuscita, ninguém é transformado e ninguém também é arrebatado. Jesus vem fazer justiça contra as nações, conforme está lá em Zacarias, capítulo de número 12, capítulo 14. E conforme está em Judas, versículo 14, e também o versículo de número 15. Ele vem fazer justiça. E conforme está em Apocalipse, capítulo 19, e também no capítulo 17. Capítulo 17 e 14 é uma profecia do que vai acontecer. E 19 e 14 é a profecia sendo cumprida. Então, não tem arrebatamento aqui. Isso aqui nada tem a ver com arrebatamento. Não tem nada a ver com arrebatamento. Não. Tem a ver com o advento que vai acontecer após o arrebatamento. Após a grande tribulação. Arrebatamento, depois vem a grande tribulação. Depois da grande tribulação, retorno glorioso. Capítulo 19, 14, que Grant Osborne, Simon Kistemacher, também é o George Eldon Ladd, afirmam que é a igreja descendo do céu. Se está descendo do céu é porque primeiro subiu. Se subiu, subiu quanto? Igreja na tribulação. Se a igreja não vai passar pela grande tribulação, como entender Apocalipse capítulo 13, que fala dos santos sendo perseguidos pelo anticristo? Muito bem, muito boa essa questão. Nós temos que ir para a etimologia da palavra. Hagioi, santos. Hagios, santo. Qual o significado da palavra santo? Kadosh, ou Kedesh, não me lembro bem agora, acho que é Kadosh, santo, é Kadosh. Kadosh. O que significa santo? A palavra santo significa consagrado, separado. Toda pessoa que é separada do pecado e do mundo, rejeita a adoração a Satanás, rejeita adorar a besta, rejeita
levar o sinal da besta, ele é um santo, ele se separou para Deus. Então, o santo é qualquer pessoa que tomar essa atitude no período da grande tribulação, é um santo, não necessariamente a igreja. Aí a pessoa fala, então, quantos salvos existem? Eles vêm com esse argumento. Quantos tipos de salvo existem? Que eles querem dizer que salvo aqui é santo, aqui é só a igreja e salvo é só a igreja. Pode ser os desviados também, né? Espera um pouquinho. Na morte de Jesus, a Bíblia diz que muitos corpos de santos ressuscitaram. Ora, se a igreja nem sequer existia, que santos são esses? Declarado por Mateus em 27, 52 e 53. Está dizendo que é santo. A minha pergunta, Abraão era santo? Enoque era santo? Abel era santo? Então, se só tem um tipo de santo que é a igreja, esses do Antigo Testamento, então, não serão salvos porque não são santos? Porque é só a igreja que é santa? É algo a se pensar. Você está me entendendo? Sim. Então, no período do Antigo Testamento, havia os santos do Antigo Testamento. Na morte de Jesus, havia os santos que ressuscitaram. No período da grande tribulação, haverá também os santos. E a igreja é composta por santos. Que não estará aqui. O importante é que são todos santos, mas Deus tem um trato com cada um. Jesus tem um trato com cada um. Tanto é que tem um trato com Israel no final da grande tribulação. E eles serão santos quando receberem. Os 144 mil são santos ou são pecadores? Ou são ímpios? Com eles não irá acontecer nada. Mas esses santos aqui seria Israel ou seria gentios? Como eu disse, todos aqueles que no período da grande tribulação confessarem o nome de Jesus e rejeitarem a marca da besta. Então, aqueles no período da grande tribulação que confessarem a Jesus, rejeitar a marca da besta... Justamente, são santos. Só não são a igreja. A igreja já foi. Poderão depois, posteriormente, haverá um só pastor e um só rebanho. Mas por que diz isso? Porque existem esses rebanhos aí. Depois vai ter um só pastor e um só rebanho. No milênio estarão todos ali. Interessante. É. Mas os tribulacionistas também usam o que Paulo afirma em Atos capítulo 14, verso 22. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Por que a geração final de crentes estaria isenta disso? Chamada crente Nutella, né? Por que eles não querem? Tem medo de passar? Pela grande tribulação. Nós somos melhores do que os nossos pais, somos melhores do que os mártires da igreja primitiva. Você acabou de responder a pergunta que você fez. Pela grande tribulação. Você percebeu? Sim. É necessário passarmos por tribulações. Mas ele não diz pela grande tribulação. Essa é a diferença. Esse espantalho criado pelo pós-tribulacionismo querem comparar as tribulações com a grande tribulação. A grande tribulação nunca houve e nem jamais haverá uma tribulação tão grande como essa. Mas a igreja primitiva passou por grande tribulação. Mas, não. Pessoas Não. foram mártires, não foram, pastor? Se eles passaram pela grande tribulação, então que grande tribulação é essa que os pós-tribulacionistas estão querendo que a igreja passe, uma vez que Jesus disse que nunca houve e nem jamais haverá? Que se já houve no primeiro século e depois haverá, Jesus mentiu? Não, Jesus não mente. Então ele diz que nunca mais haverá. Mas quando o senhor usa ali tribulações, o senhor usa como situações corriqueiras, de provações. No né? mundo tereis aflições. Mas a igreja primitiva passou por uma tribulação de Mas perseguição. não pela grande tribulação. Mas foram mártires, foram jogados na arena para ser devorados por leões, não? Tá, e onde era isso? Em Roma. Em Roma. Em Roma. Agora vamos analisar essa questão da grande tribulação. Daniel capítulo 12, versículo 1. Bora lá. Daniel 12, 1. Aí você vai ver a diferença. Daniel 12, 1. Daniel 12, 1. Aqui, ó. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve a nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Que é os judeus. Então você vê, nunca houve. Nunca houve. Vamos ver novamente? Mateus 24, 21. Mateus 24... 21. Aqui, ó. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Nunca houve e nem tampouco há de haver. Então veja a contradição pós-tribulacionista.
Se essas tribulações é a grande tribulação, que já aconteceu no primeiro século, pela lógica, pelo que o Cristo está dizendo, ela não pode se repetir, porque ele diz que nunca mais há de haver. Então, que grande tribulação é essa pela qual a igreja vai passar? Que, a bem da verdade, já aconteceu e não pode voltar a acontecer, porque Jesus diz que nunca mais ocorrerá. É porque geralmente os pós-tribulacionistas usam esse texto para falar assim... Para ficar contra Jesus, só isso. Então, nós somos melhores do que aqueles que sofreram no passado? Pois é. É justo o que os nossos pais passaram? Mas como é que eles lidam com essa pergunta que eu fiz? Ela nunca houve e nem jamais há de haver. Se a grande tribulação é isso que eles passaram, então a igreja não pode... Agora viraram pré. A igreja não pode ser pós-tribulacionista, visto que a grande tribulação já aconteceu lá. Então a igreja não pode mais passar por tribulação. Porque Jesus disse que nunca mais vai ocorrer. Aqui é que está o problema. A grande tribulação é diferente da tribulação. Se não for assim, então, Jesus faltou com a verdade? Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então os pós-tribulacionistas fazem de Jesus um mentiroso para poder salvar a mentira deles. Meu Deus. Isso é pesado. Claro que é. Porque quando o senhor fala assim, o senhor coloca pós-tribulacionista como hereges. Aí é uma heresia. Nesse caso é uma heresia. Porque está dizendo que Jesus mentiu. Olha o que ele diz. Repete o versículo, por favor. Capítulo 24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio. Haverá eclipses megali. Grande aflição, como? Nunca houve. Nunca houve desde o princípio. Desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. Pronto, nem tampouco há de haver. Então, se os primeiros pais já passaram por essa grande tribulação, não haverá mais grande tribulação. A igreja não vai passar. É complicado que a Bíblia diz que serão soltos alguns demônios com cauda de escorpião para açoitar as nações, né? Isso já aconteceu? Ainda não, né? O anticristo já apareceu? Não. A imagem do anticristo está aí? Não. Foram martirizados aqui? O anticristo venceu? A besta, os falsos profetas já surgiram? Não. Há contradição dos pós-tribulacionistas. Vamos para mais um texto? Mateus, Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10. Ei! Isso aqui é forte. É fortíssimo. Os pré-tribulacionistas vão ficar bravos comigo. Não, devem estar se revolvendo. Olha aqui, ó. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Por que falar tentação e não tribulação? Pois é. Isso a gente chama-se termos intercambiáveis. Quando você lê Jeremias 30, versículo 7, vai falar angústia de Jacó. Tem a tsará. Tsará é a tribulação. Quando você lê, por exemplo, Daniel 12:1, você vai falar haverá tempo de angústia. Quando você lê Mateus capítulo 24, 21, eclipses megali. Quando você lê Apocalipse 3:10, provação, tentação. São termos intercambiáveis para se referir a um mesmo evento. Veja que esse evento ele não é regional e nem local. Leia de novo Apocalipse 3:10 e veja a dimensão desse evento. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então não é só lá em Jerusalém, não é em Roma. Então você percebeu o paralelo? Da mesma sorte que é lá em Daniel 12:1, Jeremias 37, Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21. É a mesma coisa, são palavras diferentes para se referir a uma mesma coisa. Por isso que é uma grande tribulação, porque as dimensões em que ela vai atingir é sem paralelo. Está entendendo? É desproporcional, é algo que vai abranger o mundo inteiro. Nunca houve nem haverá. Então, se o que os primeiros pais passaram é a grande tribulação, acabou o pós-tribulacionismo, porque nós não podemos passar mais. Porque Jesus disse que não vai ter mais. Acabou. Só que o que ele disse ainda não aconteceu. Quem está falando a verdade? Jesus ou os pós? Eu fico com Jesus. Então acabou o pós aí, ó. É destruído aí. Acabou o pós. Mas tem a história da doutrina aqui que os pós usam também. Eu quero que eles usem a Bíblia. O pré-tribulacionismo é uma doutrina relativamente recente, surgida no século XIX com John Darby. Se essa visão é a correta,
Por que os primeiros pais da igreja, século II e III, defendiam uma visão pós-tribulacionista? Eles não têm essa... Primeiro, a doutrina da escatologia, ela passou a ser sistematizada a partir do século XIX. Várias doutrinas. Por exemplo, a arqueologia é uma ciência nova. E nem por isso ela é mentirosa. A sistematização das doutrinas também é coisa nova. Agora, eu cunhei um nome para isso. A falácia do argumento cronológico. A falácia do argumento cronológico. O que é isso? A doutrina é verdadeira se ela for antiga. Se ela for nova, você não deve crer, porque é uma invenção dos pré-tribulacionistas. Olha, se você for levado por isso, a idolatria é muito mais antiga do que o cristianismo. E por que a Bíblia abomina a idolatria? Ela não é antiga? O espiritismo. Primeira sessão espírita aconteceu no Jardim do Éden. Satanás, ele se incorporou na serpente e conversou com Eva. Então vamos aceitar o espiritismo? Vamos aceitar tudo isso? O Senhor abominou tudo isso. Os feiticeiros e tudo mais. A Bíblia ali excomunga tudo isso aí. Você está me entendendo? Então tem várias doutrinas heterodoxas que estão na Bíblia. O preterismo e tantos outros estão na Bíblia. Mas registrados, não que a Bíblia esteja aprovando. Estão ali registrados como heterodoxia, doutrinas falsas, combatidas por Paulo e tudo mais. Só que são muita coisa antes do cristianismo. E antes de haver essa discussão. Não é a história, o tempo que legitima uma doutrina, mas a Bíblia. A pergunta não é quantos anos essa doutrina existe, mas ela está na Bíblia? Se ela está na Bíblia, não interessa se sistematizaram depois. Vamos acreditar. Muita coisa, a revelação ela é progressiva. Meu Deus. Coisas que as pessoas não sabiam antes, passaram a saber depois, com, por exemplo, as descobertas de manuscritos, a descoberta da arqueologia, a descoberta de muitas coisas históricas que foram sendo reveladas. Está entendendo? Então esse argumento ele é vazio, totalmente destituído de sentido, obsoleto e não tem nenhum respaldo nas Escrituras. Eu tô ficando mais pré-tribulacionista do que nunca. Eu vou ter que conversar com o pastor César na quarta-feira sobre o pós-tribulacionismo para ver se volta com equilíbrio. Coerência escatológica. Se os crentes forem arrebatados antes da grande tribulação, quem serão os santos que reinarão com Cristo? Apocalipse 24. Após resistirem ao anticristo. Pois é, esses santos que são ressuscitados em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 4, são aqueles que morreram durante a grande tribulação. E quem são esses? São aqueles que resistiram à adoração ao anticristo, resistiram à marca da besta. São eles que irão ressuscitar. E onde que eles começam? Em Apocalipse 6, 9 a 11. Você vai ver que muitas almas que estavam debaixo do altar de Deus, aquelas pessoas cujas almas são imortais, começaram a reivindicar: até quando, ó soberano? Não fazem justiça contra aqueles que nos mataram, que eles foram degolados por causa do testemunho da palavra de Deus. Ele falou: esperem mais um tempo, até que o número dos vossos irmãos, que hão de morrer igual a vocês, se complete. Quando você vai para o Apocalipse, capítulo 7, versículo de número 9, até o 14, você vê que já tem uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, línguas, nações e povos que estavam em pé diante do trono de Deus. E aí o ancião pergunta: esses que estão vestidos de branco e com as palmas nas mãos, quem são eles e de onde vieram? João diz: tu sabes. Ele falou: estes são os que estão vindo da grande tribulação. Quando chega no capítulo 20, versículo 4, chegou a hora deles serem ressuscitados. Eles ressuscitam e reinam com Cristo durante 1000 anos, porque entram com a igreja para o milênio. Para o milênio. Eles vão ressuscitar, depois de uns 70 dias, eles ressuscitam para reinar com Cristo no milênio. O senhor tem muita convicção mesmo que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. O senhor fala apaixonado a respeito desse tema. Paulo era pré. Paulo era pré-tribulacionista. Paulo era pré? Antes dos pais da igreja, ele já era pré. Se você ler, quem lê 1 Tessalonicenses, capítulo 4, se não chegar a essa conclusão, não leu direito. Não leu a Bíblia direito.
Capítulo 4, versículo 13. Ele vai falar do estado intermediário. A situação dos que morreram em Cristo. Tessalonicenses 4. Versículo 13, veja só. O que é que está ali? Veja a ordem. Ele tem aí uma sistematização da escatologia. Há uma cronologia. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Pronto, ele está falando do estado intermediário. Segundo, olha só, morreram em Cristo, para poder encontrar com Jesus, ele precisa do quê? Ressuscitar, porque o estado intermediário é o lapso temporal entre a morte e a ressurreição. Ele está no versículo 13 e 14, falando dos mortos em Cristo. Depois, 15 e 16, eles ressuscitam. Versículo 17, ao arrebatamento. Capítulo 5, grande tribulação. Percebe que a grande tribulação é depois do arrebatamento. Paulo apresenta a cronologia da escatologia, a sistematização, estado intermediário, ressurreição, arrebatamento, grande tribulação. Dentro da visão pré-tribulacionista, qual seria a mensagem para a igreja atual? Vigiai, fique esperto, segui a paz com todos. Usei uma linguagem que agora é pouco usual, né? Segui a paz com todos, Hebreus 12, 14. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esteja vigilante, esteja no Senhor, esteja firme, buscando a Deus. Essa é a grande mensagem que Jesus... Os sermões proféticos são sermão da vigilância. Sempre de vigilância. Por que vigilância? Porque a gente pode se descuidar e perder a salvação. E perde? Perde, claro. Guarda o que tem. Para que ninguém tome a sua coroa. Veja só, aquele que for fiel, eu jamais riscarei o teu nome do livro da vida. Se ele está dizendo que não vai riscar, é porque existe a possibilidade de riscar. Isso é tão verdade que Moisés, quando ele desce do monte com as tábuas, já estava instruído do que estava acontecendo, ele quebra, fica com bronca e quebra tudo. Só que Moisés tinha um coração de pastor, ele amava o seu povo, mesmo pecador. Esse é o verdadeiro pastor. É tudo atrapalhado, mas é meu povo. Tá cheio de defeito, mas é meu rebanho. Não fala mal, não. É igual aquela mãe, né? O filho apronta, a polícia pega. Ai, meu filho, meu filhinho, meu bebê. Pra polícia e pra sociedade, um bandido. E pra mãe? Filho. Meu filho. Gente, dá dó. Rapaz, é de chorar, né? Você vê uma mãe... Ela falou, eu não queria um filho pra isso. É o coração de mãe que fala ali. Ela parece que perde a razão de tudo que aconteceu. O que ela está vendo ali é o meu filho. Aquela paixão, aquela coisa, aquilo fere. Então, da mesma sorte, né? Deus não quer que jamais, ele não tem prazer na morte do ímpio. Então, o coração de Moisés batia na frequência do coração de Deus. Porque ele foi capaz de dizer o seguinte, se não dá para perdoar o teu povo, este povo, que Deus disse para Moisés, desce, porque o teu povo que você tirou do Egito está pecando. Ele nem falou o meu povo. O teu povo. Boa, boa. O teu povo. Falou, se não dá para perdoar esse povo, risca o meu nome do teu livro que tu tens escrito. Risca. Uma vez eu assistindo um vídeo de um calvinista, xiita, o tio Nico. E ele falando ali que Moisés estava pedindo para Deus riscar o nome dele do livro da vida. E aí ele diz que Paulo reverberou o que Moisés falou quando ele diz que gostaria de ser separado de Cristo pelo povo de Israel. O que é separado de Cristo? É ser cortado da família de Deus e ir para o inferno. Traduzindo, se não dá para perdoar o teu povo, me manda para o inferno. O que Moisés está falando é justamente, se não dá para perdoar o teu povo, me manda para o inferno. E o que Deus respondeu? Aquele que pecar contra mim, esse eu riscarei do meu livro. Aqueles que pecaram, Deus mandou... Não vou nem falar aqui, né? Porque de repente você pode sofrer né? Ó, Deus mandou, não é verdade? Sim, sim. Naquela rebeldia, porque... A rebelião é como pecado de feitiçaria. Eles estavam ali num bacanal, numa idolatria.
prostituição cultural, adorando o bezerro de ouro em declarada apostasia. 3.000, ou quase 3.000 foram mortos. Para onde será que eles foram? Será que foram para o céu? Fica a pergunta. Então se perde. Se perde. Tanto é verdade que Judas Iscariotes, ele era salvo. Era um eleito. Era um eleito e perdeu a eleição e perdeu a salvação. Tava o nome dele no livro da vida. O Demas, amando o presente século, né? Amou o presente século e abandonou tudo. Se você ler 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, você vai ver que pessoas ali que se apostataram da fé. O verbo ali é agorazo. Eles nasceram de novo. Eles foram redimidos. E no caso de Judas Iscariotes, como é que nós sabemos que ele era salvo? Porque Jesus faz uma promessa para os 12. Vós que me seguistes. Quando na palingenesia, na regeneração, o Filho do Homem vier, vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: depois da grande tribulação, você vai ressuscitar e juntamente com os 11 você vai se assentar em 12 tronos e julgar as 12 tribos de Israel. Como é que ele podia fazer uma promessa dessa para um perdido? Para alguém que foi predestinado ao inferno? Ele tinha que fazer uma promessa dessa para quem era salvo. A situação de Judas naquele momento era de salvo. E por isso a promessa. Só que depois ele saiu fora da base da promessa. E aí Matias entrou no lugar dele. Tem algumas perguntas que o pessoal está fazendo aqui. Bora lá. Coloca no super... Aqui, ó, tá aqui o superchat. O amigo pastor Ismael Barbosa, lá do estado do Goiás. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O que é a grande tribulação? Qual é a diferença entre ela e as trombetas, selos e taças? E em qual trombeta a igreja subirá? Bom, o que é a grande tribulação? A grande tribulação é um momento probatório em que as pessoas que estarão aqui depois do arrebatamento da igreja sofrerão a perseguição do anticristo, que é a ira de Deus. Quando você analisa no capítulo 6 de Apocalipse, você vai perceber que o Cordeiro, ele abre o livro e ele começa com 7 selos. Olha só que interessante. Capítulo 6, você tem os primeiros 4 selos, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Ó, e vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão, vem. Olhei e vi um cavalo branco, é a falsa paz. O anticristo vem como que promovendo a paz, mas você vai ver que a característica dele não é de quem está com a paz. Quem quer paz, o que ele faz? Usar esse pires que é branco, ele levanta uma bandeira branca. Sim. O cavalo era branco, mas não tem bandeira branca. Olha aqui, ó. E foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Tá entendendo? Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi... Ah, não, eu pulei aqui, ó. Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha o que na mão? Um arco. Então ele tá querendo Como guerrear. que preparado para a batalha, né? Eu acho Para a que guerra, justamente. Um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Jesus não, ele é vencedor. Versículo 3. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vem. Então saiu outro cavalo vermelho. E assim, 4 cavaleiros, e depois completam 7 selos. Os primeiros 7 selos, primeiros 6 selos, tem problemas aqui. A ira de Deus já é derramada. No 7º selo, não acontece nada. Sabe o que acontece? Começa o toque da primeira trombeta das 7. Quando 6 trombetas são tocadas, tem a 7ª trombeta. E quando a 7ª trombeta é tocada, ela abre, é a abertura para o primeiro cálice da ira de Deus. E agora, olha o que está escrito no capítulo 15. Olha o que está escrito no capítulo 15. Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Traduzindo, então, as 7 pragas é a consumação da ira de Deus. Ora, se é a consumação, não significa que a ira começou com as 7 pragas, com as 7 taças,
mas começou lá com 6 selos. E depois com as trombetas. Depois da 7ª trombeta, não é a volta de Jesus. Depois da 7ª trombeta, é o derramar das 7 taças. Já na última trombeta, que está em 1 Coríntios 15, 52, e em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, é a trombeta do arrebatamento. A 7ª trombeta não é a trombeta do arrebatamento. Olha aí, Ismael. Um abraço aqui para pastor Eliseu Rodrigues. Pastor Eliseu Rodrigues está nos acompanhando. Elias Soares. Ah, tá? Tá. É mesmo? Ô, Glória! Um abraço, meu amigo. Pastor Denilson Lima também está nos acompanhando aqui. Meu Deus. Só fera. Só gente Só boa. Pregadorzão aí de ponta. Só gente boa de Deus aqui. Inclusive, Denilson Lima, nós vamos fazer uma conferência aí forte. Eu acho que ele mandou aqui para mim a conferência. Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma vai estar eu, o pastor Ivan Santos, vai estar o Matheus Rangel e o Átila Ribeiro. É a Masterclass, né? Masterclass, olha aí. A imersão em Apocalipse. Professor pastor Matheus Rangel, professor pastor Elias Soares, professor pastor Ivan Santos e professor pastor Átila Ribeiro. Venha para a Masterclass. Vai ser onde, pastor? Então, vai ser online. Vai ser online? Ele está lá nos Estados Unidos. Ah, que legal. Ele é chique, né? Como é que faz para o pessoal se inscrever para participar? Então, aí agora entrar em contato com ele. Entre em contato no Instagram do pastor Denilson Lima, né? É isso. Denilson Inclusive, Lima. no meu perfil no Instagram, já está lá a propaganda. Então, entre em contato no Instagram do pastor Elias Soares. PR Elias Soares. PR Elias Soares Oficial. O Instagram do meu país. Olha aí. Minha esposa fica doida. Já aproveita e segue o pastor Elias Soares lá, conteúdos diários também. Eu ganhei uma jaqueta lá do pastor Michael de Jesus, do Los Angeles Lakers. Aí quando eu vi isso, eu falei, a jaqueta do meu país. Ela fica doida. O seu inglês tá bom. Ela fala assim, vai, seu americaninho falso, vai, seu americaninho. Pastor, que legal, que bom. O senhor tem diversos livros, dentre tantos, o senhor tem aí... Inclusive, não trouxe nada, mas inclusive o pastor César tá até com um aqui, ó. Não é essa capa, que já é a 2ª edição, né? Dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. Além desse dicionário, nós temos o livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 1, 2, o 3, o 4 está esgotado, temos agora o 5, temos os Pregadores Dizem, mas a Bíblia não diz, e um curso de hebraico. Você leva esse kit, com exceção do 4, tudo por 420 no Pix. Olha aí. Ou... Eu tenho esse kit, viu, pastor? Opa! E 10 de 48. Posso falar? Pode sim, fica à vontade. 0 operadora 11. Olha aí, 0 operadora 11 94901 6633. 0 operadora 11 94901 6633 e 0 operadora 11 932 3279 3001. 3279-3001. 0 operadora 11 9 3279-3001. Você vai receber um link para estar, então, adquirindo esse kit promocional. E o volume 5 é de escatologia. Olha aí. Pergunta escatológica. Com quem se casou Caim? Onde esteve Jesus 12 aos 30? Por que eu não sou pós-tribulacionista? Sabe por quê? Porque por ocasião do arrebatamento, na visão pós, a igreja não vai para o céu, mas tem uns pós aí dizendo que ela vai. Ou seja, achavam que era pós, mas são pré e só não sabem disso. Esse pastor Elias. Ô, pastor, sim. A gente está caminhando para o final, mas o senhor escreveu aí perguntas da Bíblia difíceis Perguntas difíceis de responder. Qual foi a pergunta mais difícil de responder da Bíblia que o senhor respondeu? Olha, foi uma pergunta que uma criança... Eu tenho medo de pergunta de criança. Criança vem perguntar, tem 3, 4 anos, mas elas tiram coisa lá do... Ela fala assim, pastor Elias. Eu falei, pois não. De onde que veio Deus? E o senhor respondeu essa pergunta? Não, essa para mim é mais difícil. De onde veio Deus? Mas o senhor respondeu? Respondia. Qual é a resposta? Então, essa que é a questão. Você tem que entrar no mundo da criança, né? Porque para você teologicamente dar essa resposta é complexo. Aí falou, olha, Deus, ele não tem origem. Deus, ele é incriado. Olha, mesmo assim fica difícil para uma criança, né? Deus, ele é incriado. Ou seja, ninguém criou Deus. Não tem um lugar de onde ele veio.
Ele criou todos os lugares. Ele é tão poderoso, que ele não veio de lugar nenhum. Ele criou todos os lugares. Ele existe. Ele é, né? Você tá me entendendo? Ele é. Até tem um pastor que fala que Deus, como é que se diz? Deus não existe, né? Ele é. Porque se ele existir, ele está em um local, ele pode ser localizado. Ele é a própria existência, né? Pastor Elias, muito obrigado mais uma vez por colaborar e estar conosco no Eu Acredito Podcast. Sempre bom conversar com o senhor, ouvi-lo, ter as suas respostas. Espero ter o senhor novamente em uma outra oportunidade para a gente dar continuidade a essa conversa aí. Pastor Fábio, será um prazer. Nós estivemos em Curitiba, batendo aquele papo super legal. Hoje até não falamos, né, sobre essas guerras, acabamos passando batido, né? Sobre como é que está agora o Irã. Você vê, naquela época... foi uma profecia, Uma profecia. E que agora o Irã foi atacado. Ele atacou Israel, jogou vários mísseis hipersônicos. Olha que atravessou aí quase 2.000 quilômetros para atingir Israel. Vários mísseis, porque Israel fez um estrago ali, né? Fez um estrago. Depois veio também os Estados Unidos com aquele B-52 e bam, explodiu todas aquelas fábricas e usinas nucleares do Irã. E agora Israel entrou lá no Iêmen, matou todos os ministros, até o primeiro-ministro que governa o Iêmen. Acabou com tudo. 12 caixões estavam lá que eles estavam sepultando, só os cabeças. Israel não é brincadeira. E nós apresentamos Jeremias 31, 35 a 37. Israel é indestrutível. E não é porque ele tem todo esse poder, é porque está a mão de Deus. Benditos que te abençoarem, malditos que te amaldiçoarem. Então Israel tem sido abençoado, apesar das desobediências, mas o Senhor o ama e tem uma aliança com Israel. E a proteção de Israel não é só aquele domo, é a mão de Deus também. É a mão de Deus, porque em várias situações, na Guerra dos 6 Dias, na Guerra do Yom Kippur, em vários holocaustos, em vários ataques dos inimigos, surpresa, para obliterar a raça, mas eles estão debaixo da promessa de Deus. Irã não teve poder, Líbano não teve poder através dos Hezbollah. Inclusive, naquela vez, eu falei Líbia, na verdade era Líbano, né? Uhum. O Líbano, através do Hezbollah, nem Estado Islâmico, nem a Jihad Islâmica, nem o Hamas, nem os Houthis, nem o Irã, que é a cabeça da serpente, que, na verdade, é o antigo Império Persa, que eles não são árabes, eles falam persa, e também a religião deles é uma religião persa, nem eles conseguiram e não vão conseguir. Todos irão tentar encurralar Israel, mas o Senhor vai criar uma armadilha para pegar todo mundo e Israel vai olhar para ele, vai reconhecê-lo como Senhor e Salvador, vão se arrepender, serão salvos e haverá um grande avivamento em Israel. Glória a Deus. Aleluia. Um beijo para minha esposa, irmã Débora, mulher linda, mais linda do Brasil, a loira linda, né? E tal, e a minha filha Abigail, ao Davi, a todos os meus amigos do meu canal do YouTube e também do Instagram. E pastor Eliseu, pastor Denilson Lima, né? Denilson Lima, um abraço para todos vocês e até a Masterclass. Até a Masterclass. E não deixem de nos prestigiar pedindo o nosso kit promocional, 420 no Pix. Aí eu vou falar igual o homem do chapelão. E eu abençoo quem pagar no Pix, tá? Agora... Pareceu com ele, viu, moço? Eu abençoo. Agora você pode também pagar no cartão em 10 vezes. Deixa ele saber que eu tô imitando ele aqui. Pastorzão aqui, ele dá aquele... Aquela puxada, aquela fungada que vem até a alma pra fora. Né? Ai, meu Deus do céu. Muito obrigado aí por sua audiência, obrigado por sua interação, obrigado por você me ajudar a fazer o Eu Acredito Podcast acontecer. Um beijão pra minha esposa que está lá em Curitiba, a Jeane, a minha incentivadora, apoiadora, para esse podcast também acontecer e a gente continuar seguindo com os nossos trabalhos e a nossa programação.